Tá? Hoje não vou me deter muito com os irmãos, né? Porque não deu mesmo para a gente cobrir toda a epístola. Então, vamos retornar, né, numa outra oportunidade. Hoje eu queria ler com os irmãos um trecho que não é da sequência, né? Nós paramos ontem na sequência que a gente estava seguindo, né? Na quinta, sexta e segunda e terça aqui, né? Eu queria ler com os irmãos o capítulo 10 de Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei, acrescenta. Também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua... E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos agradecer por esses dias que passamos de comunhão uns com os outros na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos permitido ver na carta aos Hebreus. E ao Senhor, de todas as coisas que falamos e lemos, lembrando das exortações, das advertências, dos avisos, mas também das consolações, do conforto, das promessas do Senhor. Pai, nos ajude a misturar a palavra que ouvimos com a fé, para que não venhamos a cair no mesmo erro do povo de Israel, a quem foi anunciado também as boas obras, as boas novas, como também a nós. As boas novas, Senhor, do reino que se aproxima. Aquele dia, Senhor, se aproxima rapidamente. Pai, oramos pedindo que o Senhor nos leve, Senhor, nos conduza. Teu Espírito da verdade, que no ministério, serviço hoje, é nos levar para dentro de toda a verdade. Pai, entregamos em Tuas mãos a Tua bênção nesta noite. E que os dias vindouros o Senhor possa programar para nós de acordo com a Tua vontade. Oramos agradecidos. No nome do Senhor Jesus. Falamos muitas coisas, né, na carta, falamos muitos aspectos sérios, né? As advertências, e são advertências solenes que não encontramos assim quase em nenhum outro livro da Bíblia, né? Como dissemos para os irmãos, é considerado um dos livros mais sérios, né? Que traz palavras muito duras para o povo de Deus, exatamente porque ele trata com coisas grandiosas que deverão acontecer, né? O arrebatamento e estabelecimento do reino, reinar com Cristo, a posição no milênio. Então são coisas realmente grandiosas. Negativamente, nós não podemos esquecer, né, das coisas que são faladas, né? Como escaparemos nós? Não sabemos nem o que.
né? Nem sabemos o quê. E são coisas realmente muito sérias. Mas, irmão, algo que tem que acontecer na vida do cristão. Se nós quisermos caminhar com uma certa segurança e uma certa tranquilidade, né, no bom sentido da tranquilidade, é que nós temos que tomar posse daquilo que Cristo fez. Né? Se nós não prestarmos atenção, por que na carta que os Hebreus, acho que 5 vezes aparece que ele está sentado à direita da majestade nas alturas. Então 5 vezes é falado para nós isso. Exatamente para mostrar que ele concluiu a obra. Ele terminou, ele consumou a obra. Né? Quando nós lemos na carta aos Romanos, ele diz que os que dantes conheceu, né, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então nós somos predestinados para ter a imagem do Filho. Essa que é a predestinação, né, que fala ali. E ele diz, aos que dantes conheceu, a esses também chamou. E aos que chamou também, justificou. E aos que justificou também, santificou e também glorificou. Então, irmão, glorificou é o final. E ele fala isso incluindo todos. Né? Mas sabendo, irmão, que alguns pontos eles precisam da nossa cooperação. Eles precisam da nossa participação. Nós temos que cooperar com o Espírito Santo na obra que ele está fazendo de nos preparar para essa glória, para sermos glorificados. Né? Então, Hebreus capítulo 10, ele nos dá uma tranquilidade muito grande. Porque ele diz que nós já fomos santificados. Nós já fomos santificados. Ele diz, nessa vontade é que nós temos sido, ou nós fomos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, irmão, isso aqui é a base, é o fundamento, é a nossa tranquilidade, é a nossa segurança. O Senhor está dizendo que, mediante a oferta de Jesus Cristo, feita uma vez por todas, nós fomos santificados. Isso não se repete, isso é posição. Por isso, quando nós lemos Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, algumas traduções trazem a expressão chamados para ser santos. Mas no original não tem a palavra chamados para ser, é chamados santos. E os irmãos sabem, a igreja de Corinto está cheia de problema, cheia de pecado. E ele não fez distinção, porque ele está falando exatamente de Hebreus 10. É santificado na posição. Então, todo cristão é santo. Aliás, é um ótimo teste. A gente chega perto de um outro irmão e pergunta, irmão, você é santo? Se ele conhece a Bíblia, ele vai perguntar, na posição ou na prática? Você está perguntando? A Bíblia. Estamos lendo Hebreus 10, viu? 10:14. Por quê? Tem um outro versículo em Pedro que diz assim, sede santos. E aí está dizendo que você pode ser e pode não ser. Porque se você já é, você não pode ser mandado. Então, existem 2 aspectos para a santificação. Um é santificação posicional. Você está em Cristo, você é santo. Acabou. E aí, 1 Coríntios 1:30 diz que Cristo foi feito da parte de Deus por nós em sabedoria, justificação, santificação. Tá vendo? Então, se Cristo foi feito por Deus para mim, na minha santificação não muda nunca. Não é verdade? Não importa como eu esteja. E aí, irmão, essa santificação é que nos dá garantia, que nos dá ousadia, como ele fala aqui no capítulo 10, verso 19, para entrar no Santo dos Santos. Porque não é a minha santidade prática. Tá vendo? É a santidade que Cristo é a minha santidade. Ele não muda nunca. Então, por exemplo, quantos irmãos que passaram um dia, às vezes, tribulado, perdeu o controle, falou que não devia, teve um mau pensamento, às vezes até vindo para a reunião para partir o pão, que declara a vitória do Senhor, é o Calvário aqui na nossa frente, e aí no meio do caminho ele comete um erro, chega aqui todo cabisbaixo, e aí já não consegue cantar, não consegue orar. Quer dizer, ele não viu a coisa. Ao invés de chegar aqui e dizer, Senhor, graças a Ti, Senhor, a minha santificação não muda. Jesus é a minha santificação, Ele não muda. Eu confesso a Ti, eu errei, mas graças a Ti que a minha santificação não muda. Então, irmão, isso é que nos dá a tranquilidade para prosseguir. Tá vendo? Se nós não virmos isso, irmão, nós não estamos entendendo o Evangelho direito.
Como é que você pode... qual cristão que vai chegar um dia assim, eu só vou declarar Romanos 6,6 que o meu velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, não sirvamos mais o pecado como escravo. Só o dia que realmente eu não tiver pecado. Acabou, está roubado. Nunca vai declarar. Tá vendo? Porque Deus não diz para você declarar em cima da experiência. Ele não disse isso. Ele disse que você tem que declarar em cima da palavra. O fato é que Deus falou. E aí o irmão Otmani, quando ele escreveu Vida que está normal, ele fala, você tem fé, verdade e experiência. Quem vai na frente? A verdade. A verdade. Aí, o que vem atrás? Geralmente nós colocamos a experiência. Mas não é, irmão. É a fé. A fé segue a verdade. O que é a verdade? Tua palavra é a verdade. E a experiência vem atrás. Se você parar, ele fala, se você parar para olhar a experiência, você cai do muro. Porque os três estão andando em cima do muro. Então, irmão, o crente ele não olha para a experiência, ele olha para a verdade. Tá vendo? Agora, isso não quer dizer que é uma pessoa irresponsável, que ele leva a vida de qualquer forma, que ele peca. Não, não é isso. Não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, se a palavra de Deus diz que o meu velho homem foi crucificado juntamente com ele, tudo bem, ele foi crucificado? Foi. Se você disser que o seu velho homem não foi crucificado, o que você está declarando? Que ele também não foi crucificado, porque você foi crucificado junto com ele. Ou seja, se eu colocar esse papel aqui dentro da minha Bíblia, tá vendo? E eu colocar dentro do envelope e colocar no correio, e mandar a minha Bíblia, o papel foi junto. Não tem jeito. Aí Cristo é a Bíblia, e eu sou o papel. Tá vendo? Quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados junto com ele. Que hora? No momento que ele diz, está consumado, e aí diz, Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Naquele momento que ele expirou o velho homem, porque senão o velho homem vai participar. E não pode. Ele tem que dizer, está consumada, sexta palavra. E aí entre a sexta e a sétima, aí o velho homem de todo ser humano foi crucificado juntamente com ele. Então, irmão, mas isso é posição, não é experiência. Porque se fosse final, então Paulo não poderia nunca escrever para os Colossenses dizendo, fazer morrer a vossa natureza terrena. Porque já morreu. Tá vendo? Mas aí, qual que é a verdade? A verdade é que eu vou declarar em cima da palavra. Então eu declaro, testemunho para os irmãos, irmão, graças a Deus, eu vi Romanos 6,6. Aí acaba de sair daqui, anda uns 50 metros ali, te bomba. Aí Satanás, na mesma hora, ele vem e fala, como é que é? O que você acabou de fazer? Você declarou lá dentro, velho homem, quem é que fez essa coisa feia? Irmão, olha, lamentavelmente, tem cristão que ele nem sabe que dentro dele existe duas naturezas. E aí quando ele erra, ele entra em pânico porque ele acha que não é nascido de novo. Lógico que não é para aceitar, não é para ficar tranquilo, não estamos falando isso de jeito nenhum. Mas ele não consegue imaginar que não é o novo homem. Quantos irmãos, quer dizer, ajoelham para orar e começam a ter mau pensamento? Ele não sabe que não é ele que está pensando, puxa, eu ajoelhei para orar, eu vou ter mau pensamento? Vou pensar em imoralidade? Então ele tem que entender que esse pensamento não é dele, é alguém que está colocando. Tá vendo, irmão? Então, se você ler Romanos 7, não tem jeito. Lá tem dois eu. Há um eu que quer fazer o bem e há um eu que ama o erro. São dois. E aí o novo é que vai dizer para o velho, não. Tá vendo? A nova vida diz para a velha vida, não. Então, irmão, a nossa posição de tranquilidade é essa. Romanos 10:10, 1 Coríntios 1:30. Tá vendo? Mas aí quando Paulo já escreve, Deus de paz, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Aí é prático. Sede santos, como é santo aquele que vos chamou. É parte prática. Aí Romanos 10:14. Que já não é mais fomos santificados, mas é quantos estão sendo santificados. Capítulo 10, verso 14. Sabe, irmão? Porque quando a gente fala essas coisas mais sérias e tudo mais, é uma tendência do pessoal desanimar, todo mundo desanima, fala, não vou conseguir isso de jeito nenhum. É muito alto para mim, porque sabe dos defeitos, dos fracassos, então fala, não vou continuar, não vou prosseguir. Mas aí, irmão, é que vem esse conforto. É que eu posso prosseguir, porque a minha santificação não muda. Tá vendo? E o Senhor vai olhar o seu coração e fala, aquela pessoa me ama. Bom, você pode entender, Deus
o Senhor Deus dizer que ele ama Jacó e aborrece Esaú? Por quê? Tá vendo? Não é por causa do caráter, porque o caráter de Esaú é melhor do que o do Jacó. Esaú é profano, ele é irresponsável com as coisas espirituais, mas ele não faz as trapaças do Jacó. O Jacó é trapaceiro. Mas por que o Senhor diz que ele ama o Jacó? Porque ele diz que o Jacó ama as coisas espirituais. Tá vendo? Se você olhar, tem irmão que você fala, puxa, aquele irmão ali é cheio de defeito, mas ele ama o Senhor, não tem jeito de você negar. Aí já tem outro que é todo retinho, parece o cano de espingarda. Né? Mas vazio de tudo, ele não busca nada, ele não tem o menor interesse. É um legalista, na verdade, é um legalista. Tá? E o Senhor disse, ó, se tiver que escolher entre um que é muito retinho, tem uma justiça muito natural, mas ele não ama a minha palavra, ele não ama a oração, não tem interesse nas minhas coisas, na minha pessoa, eu prefiro um que me dá problema, mas que me ama. Isso, o irmão sabe, é um sufoco, é um horror para algumas pessoas. Ah, não posso entender isso. Tá vendo? Então, quando você declara que seu velho homem foi crucificado, se Satanás vier te acusar, você fala que ele, o velho homem está crucificado. Ah, mas quem foi que fez isso aí? Não interessa. Aí para muito cristão e muito pregadores fala, isso é hipocrisia, irmão, você está pecando, irmão. Eu estou em cima da palavra de Deus. Para ele, eu não tenho conversa. Ah, mas alguém fez isso aí. Não tem, não adianta você falar comigo, não. Está morto, está crucificado. Tá vendo, irmão? E é assim que você vai entrar na vitória. Porque se você ficar, eu não sei, tá? Eu não queria fazer isso, e ele vai te dobrar, igual dobrou a Eva. Tá vendo? Tem que resistir, ele fugirá de vós. Aí, diante do Senhor, você diz, Senhor, eu pequei. Pronto. Arrependeu, confessou, não é? Os irmãos sabem, a Bíblia não diz que você tem que pedir a Deus para te perdoar, ele diz que você tem que confessar. E se confessar, ele é fiel. Tá vendo? Irmão, ele é fiel e justo, sabe por quê? Porque o preço foi pago. Tá vendo? Deus não tem como te negar, porque se ele negar, fala, puxa, senhor, mas já foi pago, o senhor não vai entregar o material? O cara foi lá e pagou 5 quilos de feijão, você não vai entregar o feijão? Jesus pagou, agora você não vai me dar o perdão? Então, você tem que confessar. Se confessarmos, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. A purificação demora um pouquinho mais, irmão sabe. É? Igual quando você mexe com graxa. Você pode lavar a mão, ficar a mão limpinha, mas as marcas da graxa ficam. É assim? Já viu o mecânico? Ele está limpinho, lavou, você pode ver que não pode examinar que não tem nenhuma imundície, mas a marca da sujeira está lá. Então aquilo ali, à medida que vai limpando, vai saindo. Muitas vezes, irmão, as coisas sujas que entram, elas demoram um pouco mais de tempo. Eu me lembro quando eu caí na bobagem, na loucura, eu tinha conhecido o irmão Christian recentemente, né? Então estava com mais ou menos 30 anos de idade, e aí eu fui no cinema para assistir O Exorcista. Ah, irmão, que era, né? Aprendeu que exorcismo, não sei o que. E eu fiquei com o rosto daquela menina. Não, bom, você acha que muitos não viram? Mas, irmão, que coisa terrível. 6 meses eu dormia e via, sabe, aquele rosto virando, ela virava o rosto para trás, para todo lado assim, sabe? E as coisas que fala, horrível. Aí fui comentar com o irmão Cristo, falou, não, irmão, você não devia ter, nunca. Nem por curiosidade você não devia. Porque tá vendo, isso aí, você cometeu um pecado e aí a purificação vai levar tempo. Porque entrou e aí demora para tirar. O perdão é imediato, a comunhão é restaurada na hora, mas a limpeza total demora. Olha, irmão, eu estou falando para vocês aqui, isso não é papel nem letra, não. Estou falando para vocês de 40 e alguns anos de caminhada. Eu sei o que é você entrar em desespero e falar assim, ó, não quero viver mais. Eu sei o que é. De chegar no ponto e falar, não dá para viver mais. Ou o senhor me leva, então o senhor me muda. Muito erro. Se ele falasse comigo que ia passar um filme para os irmãos da minha vida aqui, pode saber, irmão, China para mim é pouco. Para mim fugir. Você fala, vou passar um videotape lá para os irmãos, lá no Senhor, um DVD que é mais moderno, né? A imagem é mais nítida. Não. Mas, irmão, você não vai encontrar um espiritual que não tenha que passar por isso. Não tem. Você só se torna espiritual porque você fracassa. Tá vendo? O legalista pode ser, quanto irmão legalista, ele aponta o dedo, né? E para os outros e tal. Ele esquece quem ele é.
Repara bem como é que os pais tratam os filhos. Eles esquecem como é que eles foram. E aí quer pegar e fazer com o filho o que ele... Não é assim, você fez. Você praticou. Tem que ter misericórdia. Né? Você tem que chegar ao filho, não faça porque eu já fiz. Eu me lembro quando eu fiquei sabendo que meu pai, nos dias passado, né? Fui lá na cidade do interior, quando cheguei lá, um indivíduo chegou, você que é filho do Nenego? Eu falei, mas meu pai não chama Nenego, chama Gil. Não, mas o apelido dele para nós aqui era Nenego. Casado com a Isabel Watts. Isso mesmo, é meu pai mesmo. Conheço seu pai há muito tempo. Falei, nas noitadas de baralho. Falei, meu filho, não é meu pai não. Noitada de baralho? Você tá louco. Meu pai nem passa perto. A bebidinha do lado. Eu falei, piorou. Meu pai não tinha nada disso. Aí quando cheguei, foi perguntar, aí mamãe falou, no início aqui era feio. Passei mal e ficava de noite, jogando até altas noites aí, o baralhinho lá, como é que é? Truco, né? Com os amigos lá. Mas nunca me falou. Então só falou, você não deve fazer isso. E aí como a gente engana, né, irmão? A gente acha que o trovão só faz barulho. A relâmpago é que mata. Ele não fala nada. Aí, onde que ele cai, arrebenta. Agora, não adianta. Aí se você tivesse falado com o filho, não faça isso, eu já fiz. Aí falar que meu pai fumou, não, meu pai, não é? Quando eu aprendi a fumar, eu já era crente, eu afastei da comunhão dos irmãos, né? E aprendi a fumar. Um dia eu estava na esquina fumando, com os amigos, aí um colega cutucou e ele me fazia engolir o cigarro no meio da rua. E eu já tinha mais de 18 anos. Aí quando ele vem lá, meu colega me cutucou, e o irmão, sabe, com um cigarro assim, eu virei ele para dentro da boca, a ponta foi lá para a garganta. Sabia que faz isso? As pessoas fazem com cigarro? Até por brincar. E eu fiquei lá, ele passou do outro lado, eu tinha engolido o ovo. Se ele visse, você tá doido, ele atravessava a rua e me dava no meio da cara. Era um gênio terrível. Tá vendo? Mas nunca fiquei sabendo. Então não tem jeito. Né? É lamentável que a gente só vai lembrar de falar das pessoas, das coisas positivas. Né? Só o que ele fez, irmão, como ajuda a gente saber dos erros. Né? Quando o filho descobre, que você pode saber, todo filho e toda filha, o pai e a mãe é o herói. Para eles não tem erro. E isso é ruim. Quando ele devia saber, filho, eu cheguei até aqui, mas cheio de problemas, cheio de erro. Entendeu? Tem que ter, essa é a misericórdia. E aí, irmão, o Senhor nos dá essa tranquilidade, né? É que nós somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Acabou. Não muda nunca. Acabou. Você é santo. Tá vendo? Mas agora o Senhor diz, eu quero fazer você santo na prática, na experiência. Tá vendo? E aí você vai ter que entrar nessa, né? Participar da santidade dele, tem que participar também de quê? Né? Hebreus 12. Sofrimento, mas a palavra lá é disciplina. Né? Porque a disciplina está falando que é treinamento. Né? É positivo. A gente tem que passar por isso. E aí, irmão, olha só. Ele continua dizendo pra gente aqui, depois do verso 14, 10, 14, né? Os irmãos sabem, há uma referência aqui à nação de Israel. Tá vendo? Aí muitos irmãos não entendem que a aliança que ele fala, que vai fazer com eles, depois daqueles dias, é com a nação de Israel. Não foi feita ainda. Então, 10, 16, tá vendo? Que esta é a aliança que farei com eles. Então, esse com eles aqui não é conosco. O escritor não está incluindo, está falando de um eles aqui que está fora. Então, é a nação de Israel. Tá vendo? O povo de Israel. Porque eles ainda estão debaixo daquela aliança lá do Sinai. Eles não entraram ainda na nova aliança. Nós já entramos, nós pertencemos à nova aliança. O Novo Testamento é nova aliança. E aí ele diz que o Senhor vai fazer essa aliança com a nação de Israel. Ele diz, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. E também, de nenhum modo, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Tá vendo? Então ele está falando, isso vai acontecer com Israel ainda, não aconteceu. Para nós já aconteceu.
Então, irmão, por que nós não vivemos isso aqui? Que ele vai inscrever no coração as leis. Tá vendo? E na mente, e sobre a sua mente escreverei. Mas no coração primeiro, algo interior. Não é mais em tábuas de pedra. 2 Coríntios capítulo 3, ele faz aquela comparação. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração, de carne. Não escrito com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo. Então ele faz essa comparação, mostrando a velha aliança e a nova aliança. E aí, irmão, ele termina aqui no verso 18, ele termina a parte doutrinária. Ou seja, aquilo que Deus fez através de Cristo para nós. Tá vendo? Ele encerrou aquilo que foi feito por nós. Tá vendo? E isso, irmão, quando fala que o Senhor fez isso por nós, é que nós temos que tomar posse. Então, por exemplo, Efésios 2,6 diz, nós estamos assentados em lugares celestiais. Aí estamos sentados ou não? Sim. Tá? Se você falar, na minha experiência, eu estou dizendo, não tem experiência, irmão, é a palavra de Deus que está dizendo que você está sentado. Você não vai, ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você fala, irmão, eu não entendo o que é isso, mas que eu estou sentado, eu estou. Amém. Eu não sei explicar como é que é, mas que eu estou. Irmão, não parece que você está sentado nas regiões celestiais, não, mas não interessa, irmão, eu estou sentado, porque Deus falou que eu estou sentado. E aí, irmão, o Espírito Santo vai operando em cima da sua declaração. Tá vendo? Ele que vai operando isso, e você vai entrando na realidade. E aí, irmão, quando começa o verso 18, então agora vem a parte prática. Tá vendo? Aí a parte prática começa. Então, tendo, pois, irmãos. Esse pois aí está ligando ao que vem atrás. Toda vez que você encontrar na Bíblia, portanto, pois, visto que. Aí ele está falando, diante desses fatos, em vista disso, tá vendo? Que foi declarado que ele fez por nós, então agora, irmãos, vamos entrar no Santo dos Santos, com intrepidez, ousadia, pelo sangue de Jesus. E aí, como falei para os irmãos, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, irmão, quantas vezes que a gente quer realmente entrar no Santo dos Santos, quer adorar, né, o Senhor, mas aí a consciência não deixa. Aí você tem que lembrar, o sangue é para Satanás, o sangue é para Deus e o sangue é para a sua consciência. Amém. Os três aspectos. Tem que aplicar o sangue. Não pode aceitar de jeito nenhum, senão você fica prostrado. Você fica prostrado. Já pensou que alegria Deus tem de colocar a mesa, né, no domingo e você chega ali e diz, não vou participar porque eu sou um pecador, olha o que eu fiz aqui. Olha o que aconteceu lá em casa. Você veio aqui para declarar a vitória do Calvário, você vai ficar na derrota? Confessa e participa. Lá no Salmo, tem um Salmo, se não me engano, 84, 82, não me lembro direito, mas ele diz o seguinte, que no dia da lua nova, ele diz, toca a trombeta. E no dia da lua cheia, faça festa. Então o que é isso, irmão? Lua nova, é só fé. A fé, às vezes, como lua nova. Você olha assim, tem só aquele pedacinho, né? Só aquele filetezinho. E os irmãos sabem por que é isso. Por que você tem aquelas fases da lua? Porque a posição dela em relação ao sol não está perfeita. O que é lua cheia? É quando a lua está perfeitamente voltada para o sol. Então a lua representa a igreja na Bíblia. Sol representa Cristo. Mas ele diz, quando você está nessa posição de abatimento, ele diz, toca a trombeta. Quando fala de tocar a trombeta, você lembra de quê? O que nós lembramos? Oi? Vitória do Calvário, mas trombeta mesmo. Oi? Festa das trombetas, o que mais? Apocalipse, o que mais? Mais antigo um pouquinho. Você já viu uma cidade cair os muros para tocar trombeta? Tá vendo? É isso ali, ó. Quando o sacerdote está tocando a trombeta, né? Tem um livro aí chamado Josué, não sei se você já leu, leia para você ver. Lá está escrito o que é. É que você está declarando a vitória de Cristo. Porque senão, como é que o muro vai cair só tocando, o pessoal parecendo tocando música lá? Não, irmão, eles estão declarando a vitória de Cristo.
Tá vendo? Por que Josué, na terra, ele não consegue vencer se o braço do Moisés não estiver levantado? Também Josué. Sabe por quê? Porque o Josué tem o Espírito Santo em nós. Mas a vitória não vem do Espírito Santo em nós, vem de Cristo exaltado. Aí o nosso papel o que é? É de Uri. Como é que é? Uri e Arão? É isso? É. Cada um levantando o braço. Você levantar o braço do Moisés é simplesmente você dizer: Senhor, o Senhor venceu. O Senhor está sentado no trono. O Senhor venceu, está consumado, acabou. Aí o Josué vence na terra. O braço do Moisés desceu, ele perdia a vitória. Né? Que foi isso, né? Que em outras palavras, o irmão Haroldo falou no encontro aqui dos obreiros, e que ficou muito mal entendido, quando ele falou que o Espírito Santo fracassou com o movimento pentecostal. Tá vendo isso aí? O Josué fracassou. Fracassou na terra. Porque quando o braço... Aí diz que Amaleque prevalecia, a carne prevalecia. Então, Josué é o Espírito Santo. Nesse sentido, né? Que está me vindo aqui agora que eu não tinha nem imaginado. Mas, irmão, a vitória está lá. É o Senhor exaltado. Aí você levanta o braço do Senhor. Né? Então, no dia da lua nova, toca a trombeta, declara a vitória do Senhor, você vai ver que a lua começa a encher. Ela começa a crescer. Aí encheu, aí faça a festa. Você parta o pão. Tá vendo? Aí a festa é a mesa do Senhor. Então, irmão, por causa do tempo, né, tá marcando 9 horas, né? Vocês não sabem, eu sou mineirão. Né? Não sei se tem sopa, porque aqui é a coisa mais duvidosa que tem, se tem sopa ou não tem. Né? Então é um problema sério, nunca sabe se tem. É. Então, eu posso ir até 9h30, dá tempo. Mas se tiver a sopa, não dá tempo para tomar. É? Aí nós temos que cortar aqui um pedaço. Tá? Então, eu só quero concluir só isso dizendo para os irmãos. Nós estamos falando exatamente sobre isso, irmão. No dia da lua cheia, faça festa. É? Mas, irmão, como é que você ganha a lua cheia? Se você está na lua nova, na lua crescente, tá? Sua fé está pequena, você está desanimado, toca a trombeta. Claro, pega os hinos lá e cante os hinos que falam da vitória do Senhor, você vai ver que imediatamente você começa a se encher. Tranquilamente. Amém. E aí, agora é lua cheia, então faça a festa, você parte o pão. Então, irmão, olha só. Aqui termina o verso 25 dizendo: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Tá vendo? Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, irmão, esse dia, né, tem que incluir o arrebatamento. Porque é a primeira coisa que vai acontecer. Né? De certa maneira, o dia, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é isso? Então, é o dia de Cristo. E ele vai começar com o arrebatamento. Que aí a mudança de dispensação da graça para a justiça. Tá vendo? Então, irmão, aqui ele está dizendo para não deixarmos de congregar-nos. Tá? Deixa eu só concluir isso aqui com um minutinho para falar para os irmãos uma coisa. Irmão, tem muitos irmãos que eles não vêm partir o pão. Não vem, porque eu estou falando aqui, né? Ou não vai partir o pão com os irmãos. Irmão, você sabe o que significa isso? Você tem 1 Coríntios 10, é a mesa do Senhor. 1 Coríntios 11 é a ceia do Senhor. O corpo que é mencionado no 11 é o corpo de Jesus físico, que foi oferecido na cruz. O corpo mencionado em 1 Coríntios 10 é o corpo místico, é a igreja. Então aqui tem uma expressão, a mesa do Senhor. E nós dizemos que quem preside essa mesa é o Senhor. Então, quando você deixa de vir a partir o pão, você está desprezando o convite que o Senhor fez para você sentar à mesa com ele. E, bom, e essa mesa é muito maior, mas ela é semelhante à mesa do Davi, no Velho Testamento. E na mesa do rei, lá diz, sentava um aleijado como Mefibosete. Mas ninguém via a legião dele. Porque a mesa esconde. Está entendendo, irmão? Quando você chega na mesa do Senhor, irmão, todo o aleijão desaparece. Todo o defeito desaparece. Tá vendo? E o pior, irmão, é que quando a gente não vai, nós estamos dizendo para o Senhor que nós não demos valor no convite dele. Aí os irmãos lembram, eu estava falando com o irmão Abel hoje, que para mim é semelhante àqueles que, olha, já preparou lá a ceia, está preparada lá, então eu disse, eu comprei uma junta de bois e vou lá verificar, e eu casei. Irmão, é a mesma coisa, só que lá é para o indivíduo adquirir a salvação, para ganhar a salvação. Mas aqui, irmão, é o rei que está te convidando. Então, irmão, nós tratamos a reunião de ceia com uma irresponsabilidade tremenda. Eu me lembro quando o irmão Cristo passou a grande prova dele em São Paulo,
E nós começamos a trabalhar com a revista, que ele já estava passando por isso há 10 anos. Ele ficou, irmão, 10 anos sentado no banco na igreja em São Paulo. Era em Pinheiros. Um irmão do nível do irmão que sentado no banco, ouvindo, apenas ouvindo. Mas sabe o que ele fazia? Ele ia lá todo domingo, partia o pão, levantava e ia embora para casa. Mas não faltava a mesa do Senhor. E eu fui várias vezes com ele. E quando chegava, estava trabalhando na revista Maturidade, ele falava, irmão Deus, vamos partir o pão. Eu levava até um susto. Porque eu já sabia o que estava acontecendo. Aí íamos lá, pegava um táxi, pagava uma nota para ir lá em Pinheiros. Lá de Santa Amaro. Íamos lá, sentava no último banco, aí passava o pão, passava o cálice e falava, let's go home. Vamos para casa. Mas não acabou. Não, vamos para casa já. Porque tem problema, tem dificuldade. O irmão, a mesa do Senhor não faltava. Então, irmão, eu creio que quando ele fala não deixar de congregar, ele está falando principalmente, porque, irmão, a reunião principal da igreja não é pregação. De jeito nenhum. Não é oração. Não é evangelização. Não é reunião de dons. A reunião principal da igreja, irmão, é a reunião de ceia. Então, irmãos, não esqueçam isso. Sabe por quê? Dá a impressão seguinte, que todas as vezes que nós partimos o pão, nós lembramos do Senhor. Negativo. Quem somos nós para lembrar dele? É o inverso. É ele que se lembra de nós. Ele disse, eu vou te dar oportunidade, porque hoje nós partimos todo domingo. Mas alguns creem que no início a igreja partiu o pão de casa em casa, todo dia. Mas não era reunião marcada, não era isso. Que marcava reunião aqui, não. O irmão ia na casa do outro, chegava lá, o que tinha um judeu para tomar? Não tem café. Era vinho, pão. Então chegava para fazer uma visita, aí ia conversar e tal, irmão, vamos lembrar do Senhor. Infelizmente hoje é difícil fazer isso, porque o nível das pessoas é tão pequeno que viraria talvez uma coisa sem sentido, irreverência. Mas irmão, quão maravilhoso seria chegar na casa do irmão, vai tomar café, mas tem o pão e o cálice antes. Então, irmão, o que ele queria dizer? É que uma vez por semana, antes de você começar a sua semana de trabalho, aí o Senhor está te dando a oportunidade de você ser lembrado do que ele fez por você. Então não somos nós que lembramos, é ele que se lembra de nós. Então, irmão, quando você tiver que escolher em participar de uma reunião durante a semana, não pense duas vezes, não sacrifique a reunião de ceia. Não deixe essa de lado. Participe e venha, irmão, porque essa palavra aqui é muito séria. Tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. É uma advertência. Porque se não tem problema nenhum, então não ia falar isso. Deixa de qualquer... Não, mas aquele dia, ele se aproxima. Então, uma ótima maneira de nós sermos encontrados no dia do arrebatamento é estar reunido. Amém. Você pode até ver na Bíblia. Se você pegar na Bíblia os exemplos de arrebatamento, você tem algumas indicações ali. Prepara para ser arrebatado. Elias. Como é que ele foi arrebatado? Não. Quando ele foi arrebatado, ele ia falando do reino de Deus com Eliseu. Estou falando das coisas de Deus. Comunhão, compartilhando as coisas de Deus. Ótimo exemplo. Agora, se você for falar sobre futebol e outras coisas, aí é diferente, é perigoso. Aí está compartilhando as coisas de Deus. E aí, como é que o Filipe foi? Filipe, lá no Novo Testamento. Está evangelizando. Então, você tem alguns exemplos, de como as pessoas foram arrebatadas, não é isso? E aí o Pedro, como é que ele teve um arrebatamento de sentido? Porque é uma figura de arrebatamento. Estava o quê? Era o quê? A hora terceira, né? Era meio-dia. Meio-dia, hora sexta? Que é de 6 horas da manhã, meio-dia, né? Tá vendo, irmão? São indicações que mostram para nós como nós devemos estar preparados, ok? Deixa eu só concluir, irmão. Eu pediria que a gente concluísse o Hebreus aqui, né? Se o irmão, para não gravar esse pedacinho que eu vou utilizar aqui agora, por favor.